Resultado e resumo rápido do que aconteceu e o que foi a qualificação impressionante do GP do Japão. Muitas surpresas, algumas escapadas e o inesperado aconteceu e aqui eu vou explicar para vocês como isso aconteceu. Por isso deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal, compartilha para os amigos, lembrando que ainda hoje, agora são 4 horas da madrugada, esse vídeo é só um breve resumo, mas ainda hoje ao meio-dia aproximadamente vou lançar um vídeo completo de análise técnica da qualificação em seus dados principais, tá bom? Esse vídeo aqui é só um breve resumo do resultado, e de antemão já quero agradecer às mais de 400 pessoas que estiveram ao vivo comigo às 3 da madrugada acompanhando a qualificação aqui no canal 30F1. Obrigado, e vamos lá. Começamos o Q1, a qualificação é dividida em 3 partes, Q1, Q2 e Q3. Em cada parte, os 5 mais lentos são eliminados. E em cada parte também, os pilotos fazem pelo menos 2 tentativas de volta rápida. Vamos à primeira tentativa de volta rápida no Q1. O mais rápido foi o Norris com um tempo de 1:27.8. Só lembrando vocês que no ano passado, nessa pista, a pole foi do Verstappen com um tempo de 1:28.1, tempo de pole. E o Norris, ano passado, fez 1:28.4. O terceiro colocado. E esse ano, já no Q1, os pilotos estão mais de 1 segundo mais rápido que eles mesmos do ano passado. Impressionante. Então eu devo notificar vocês que a McLaren esteve muito veloz em todos os Qs, até chegar no último, o Q3. E eu vou explicar para vocês. Este foi o resultado da primeira tentativa de cada piloto no Q1. Veja que os mais lentos eram Lawson, Alonso, Antonelli, Radiari e Stroll. O Radiar estava com um probleminha no assento dele. Isso causou incômodo, ele teve que voltar para os boxes no meio do Q1 para fazer ajustes, que não ficou bom. Mas mesmo assim, ele continuou e, atenção na tela, na segunda e última tentativa de volta rápida no Q1, este foi o resultado. As 2 Sauber eliminadas, pessoal. Pois é, não deu para o Bortoleto e também não deu para o Hülkenberg. O Hülkenberg ainda foi bem melhor que o Bortoleto. Apesar da diferença aqui entre os dois ter sido pequena, acontece que o Hülkenberg deu essa escorregada na última tentativa de volta rápida dele. Ou seja, ele poderia ter feito muito melhor. Bortoleto não cometeu nenhum erro aparente. Ao menos, ele não falou que ele errou na entrevista posterior. Como é que você se sentiu? O que faltou para conseguir passar para o Q2? Foi só um décimo, nem um décimo de segundo atrás do Hülkenberg. A gente teve uma conversa antes do quali, né? A gente não sabia como essa pista tem muita evolução de grip, a gente falou, caso a gente esteja muito feliz com o carro, a gente não mexe em nada para o terceiro set, a gente vai desse jeito. Caso a gente ache que o balanço não está perfeito, a gente adiciona um pouquinho de asa ou tira, seja lá o necessário. Acabou que eu estava contente, a gente decidiu não adicionar, mas aí a gente foi pro terceiro set, acho que já tinha um pouquinho de evolução de pista, ficou um pouquinho dianteiro, que no final das contas a gente sabe que se a gente está num carro de ponta, não importa se o carro está dianteiro ou traseiro, você faz uma volta decente, você vai colocar ele no top 10 fácil. Pra gente, a gente tem que estar com o carro muito bom, eu tenho que estar pilotando muito bem para conseguir entrar naquele Q2, sabe? Então, eu fiquei feliz com o trabalho que a equipe fez o final de semana inteiro até agora. Eu encaixei todas as voltas no quali, voltas boas, sem nenhum erro. É só uma questão mesmo que faltou esse ajuste final, mas é a competição que a gente sabe a posição. Agora eu estou bem próximo do meu companheiro, ele é um cara que também é muito rápido e é bom a gente estar bem próximo assim, agora dá para comparar os dados e entender onde melhorar como equipe. A decepção do Q1 então foi para o Ocon. Por quê? Porque o Behrman se classificou em 12º colocado. O Durhan, que já destruiu seu carro nos treinos, e o Stroll, que simplesmente resolveu passear. O Stroll de fato estava passeando em Suzuka, e em nenhum momento ele conseguiu entregar resultado na qualificação. E os mais rápidos no Q1 então foram Piastri, Russell, Norris, esses dois muito próximos um do outro, a Ferrari se mostrando muito equilibrada e o Tsunoda conseguindo acompanhar o Verstappen. Olha que interessante. Então no Q1, o Tsunoda, colega do Verstappen, acompanhou ele. Legal, né? Agora vamos para o Q2. Nos setores eu peço atenção para vocês, porque no final disso aqui vocês vão entender o quão importante é analisar os setores. E aí vocês vão notar o quão surpreendente foi a pole do Verstappen. Eu vou chegar lá, calma aí. Nos setores, a McLaren dominando facilmente aqui o primeiro e o segundo setor. E no terceiro setor, o Antonelli sempre estava surpreendendo. Vocês vão ver. E agora vamos para o Q2. A temperatura da pista no Q2 estava mais ou menos 3 graus mais fria do que no Q1. No Q1 começou com 34 graus, no Q2 foi para 32, 31. E no Q3 estava mais fria ainda, 28 graus. Isso, é claro, muda muito a pista. Pessoal, resultado do Q2, tá? Eliminados Gasly, Sainz, Alonso, Lawson e Tsunoda. Atenção para o Tsunoda, ele foi a grande decepção. E eu explico. Tsunoda, que estava acompanhando o Verstappen no Q1, no Q2,
onde a coisa é mais pegada, ele não conseguiu, pessoal. Ficou quase 5 décimos mais lento que o Verstappen, ficando em último colocado no Q2. Isso aqui é uma grande decepção para o Tsunoda, que veio a semana inteira dizendo que ele conseguiria pilotar o carro, que o carro não estava tão difícil, que o balanço do carro estava bom nos treinos, mas infelizmente aí, quando chegou a hora de pegar desempenho, ele não conseguiu. No vídeo do meio-dia eu vou ler a entrevista dele para vocês, para ver como ele se justifica isso. E uma curiosidade é que Liam Lawson, que saiu da Red Bull, né, trocou de lugar com o Tsunoda, o Lawson não teve um bom resultado também, não teve, pois seu colega de equipe Hadjar superou Liam Lawson. Então, mais uma vez aqui temos um novato superando os caras mais experientes, mas ao menos o Lawson conseguiu ficar na frente do Tsunoda. Tivemos uma atuação bem legal do Albon mais uma vez representando a Williams. O Sainz dessa vez mandou bem, pessoal. O Sainz não ficou muito atrás do Albon não, pouquíssimas coisas. Menos de 1 décimo, mas infelizmente estava no limite do Q2. Albon classificado e o Sainz eliminado. E mais uma vez a surpresa foi o Behrman. Olha o Behrman aqui na 8ª colocação. Pessoal, o Behrman tá com uma Haas. Pessoal, o Behrman é um novato e pilota a Haas. Esse cara tá mandando muito bem. E mais uma vez, assim como aconteceu no Q1, no Q2 as duas Ferraris muito equilibradas. Olha que interessante. Muito próximas. Só que no Q2 aconteceu algo bem inusitado. O Norris mandou esse temporal 27.1. Isso aqui é um temporal, pessoal. É facilmente um tempo de pole. Bom, pelo menos era até esse presente momento. No Q2, o Hamilton foi atrapalhado pelo Albon. Olha só, ele teve que abortar sua volta rápida, o Albon o jogou para fora. O Piastri deu uma escorregada no mesmo ponto aí que o Hülkenberg escorregou. Na verdade, esse ponto da pista, pessoal, tava fazendo algumas vítimas, tá? O pessoal costumava escorregar bastante aí. E a outra curiosidade no Q2 é o Russell, que assim como foi no Q1, no Q2, o Russell também estava ali pertinho da McLaren, líder. Lembremos que o Norris disse na entrevista que o Russell seria um dos únicos que poderia ameaçar a McLaren no fim de semana. E aqui é o que ele estava fazendo. Norris também disse na entrevista que o Verstappen estava muito distante, não seria uma preocupação. Atenção nisso aí. E mais uma vez, atenção nos setores no Q2. A McLaren continuou dominando o primeiro setor, o Russell bem próximo dela. McLaren dominando totalmente o segundo setor, bem próximo dela a Ferrari. E o terceiro setor, de novo, o Antonelli foi o mais rápido. Porém, o Norris, dessa vez, chegou mais próximo dele. Aí eu pergunto para vocês, e o Verstappen? Verstappen no primeiro setor foi só o terceiro mais rápido. No segundo, nem apareceu aqui. No terceiro, só o terceiro mais rápido. Então assim, o Verstappen em nenhum momento demonstrou que tinha condições de fazer a pole. Em nenhum momento. E isso que foi o mais surpreendente e agora vocês vão entender. Vamos então para o Q3, o principal, só os 10 mais rápidos. Essa aqui é a primeira rodada do Q3, onde os pilotos fazem a primeira tentativa. Depois eles voltam para o pit stop, colocam pneus novos e vão para a última tentativa. É o tudo ou nada. Na primeira tentativa, pessoal, esses 4 pilotos aqui, ó, rodaram com pneus macios usados, enquanto os 6 primeiros foram com pneus macios novos. É claro que eles têm vantagem, né? Mas olha que interessante, na primeira tentativa, o Piastri fez 27.0. Nós já estávamos cravando que a pole era dele. Por quê? O Norris errou. Ele deu uma escorregadinha na sua primeira tentativa e fez um tempo muito ruim, 27.5. Lembrando que lá no Q2 ele já tinha feito 27.1. Então no Q3 ele foi muito pior na primeira tentativa. O legal de acompanhar aqui o Q3 é que Verstappen, Leclerc e Russell ficaram muito próximos. Olha isso, bem legal e bem competitivo isso, né? E depois, eis que vamos para a última tentativa de cada piloto. O Norris tinha só uma chance de fazer a volta perfeita. Nesse momento, nós enxergávamos que o Norris era o único que poderia tirar a pole do Piastri. E ele quase conseguiu. Norris voltou para a pista e superou o tempo do Piastri, fazendo 26.9, um temporal. Mesmo o Piastri tendo melhorado seu tempo. Sim, Piastri melhorou alguns milésimos de segundo seu tempo, mas o Norris o superou. Porém, o mais incrível de tudo foi o Verstappen. Um dos últimos carros que estavam na pista fez a volta mais rápida, ficando só 12 milésimos na frente do Norris. Enquanto Leclerc e Russell muito próximos, esses dois pilotos, Antonelli conseguiu muito bem acompanhar o Russell. Agora quero abrir um parênteses para você. Lembra que o chefe da Red Bull disse para o Tsunoda que a missão dele era acompanhar, ficar próximo do Verstappen? Coisa que ele não conseguiu, né? Então, o Antonelli, que também é um novato, vem conseguindo constantemente ficar próximo
do piloto mais experiente. Uma outra surpresa é o radiar. Olha o radiar na frente do Hamilton, cara. Impressionante. E o que justifica Hamilton ter ficado tão distante assim do seu colega de equipe? Quase 3 décimos, sendo que no Q1 e no Q2 estavam bem próximos. Hamilton deu uma escorregada, pessoal. Aquela escorregadinha naquele ponto em que todo mundo quase estava escorregando. Essa curvinha aí pegou muitos de surpresa. Tá, mas então por que essa pole do Verstappen é tão impressionante? Por causa disso aqui. Estão enxergando? Eu explico. Quem foi o mais rápido no primeiro setor? De toda a qualificação, tá? Os mais rápidos, Norris e Russell. No segundo setor, disparado, Piastri, absoluto. Depois Norris e Leclerc. No terceiro setor, Piastri. Então veja que Verstappen não era o mais rápido da pista. Como que ele fez a pole? Isso aqui é o melhor tempo de cada piloto nos setores. E eis que o Verstappen surpreende. Ninguém esperava isso. Na sua última tentativa de volta rápida, ele consegue fazer uma volta sem erro. Mesmo não sendo mais rápido nos setores, ele conseguiu fazer a pole. Isso foi surpreendente, ainda mais para o Verstappen, que passou o fim de semana inteiro reclamando do carro, que o carro não estava bom, que a Red Bull tentou configurações diferentes, com algumas atualizações, e não funcionou como eles esperavam. E só restava para ele uma esperança. É isso que ele disse na entrevista de ontem. E não é que hoje essa esperança veio? Tanto que praticamente nem ele acreditou. Ouça o rádio final. É insano o que você fez. Yes, let's go! Wow! What a Yes, guys! Impressionante. Ele comemorou demais e disse na sua entrevista final que ele estava muito surpreso com o resultado. Em cada sessão da qualificação, eles foram fazendo pequenas melhorias, correções ali no traçado, entendendo alguma outra coisa, acelerar mais, frear menos, até que na última volta simplesmente ele aplicou tudo que ele havia entendido dessas configurações e mandou tudo de si e conseguiu tirar essa volta simplesmente fenomenal. O chefe de equipe, Christian Horner, falou que a equipe não esperava isso. Foi uma volta extraordinária. Simplesmente Verstappen extraiu cada grama de desempenho do carro. Conseguiu fazer uma pole completamente contra a maré, contra qualquer e toda expectativa possível. Um resultado impressionante para Verstappen e um enorme impulso, respiro para a equipe. Este é o resultado final da qualificação. Verstappen em primeiro, Norris em segundo, Piastri em terceiro. As duas McLaren muito próximas, mas Verstappen está ali na frente. Leclerc em quarto, a 3 décimos dos líderes. Russell em quinto, muito próximo de Leclerc. Antonelli em sexto, mais distante de Russell e Leclerc. Continuando, Radiar em sétimo, Hamilton em oitavo, Albon em nono colocado, Berman, impressionantemente, na 10ª colocação, Gasly, 11º, Sainz, 12º, Alonso, 13º, Lawson, 14º, Tsunoda, 15º, Hülkenberg, 16º, Bortoleto, 17º, Ocon, 18º, Durham, 19º e Stroll, último colocado. A corrida começa na madrugada de domingo a partir das 2 horas da manhã. E estaremos aqui ao vivo transmitindo os detalhes, mapa e telemetria aqui no canal 30F1 no YouTube. E lembrando que ainda hoje, ao meio-dia mais ou menos, vou lançar o vídeo análise técnica e empírica dos principais detalhes e ritmo e gráficos que rolou aqui na qualificação do Japão. Muito obrigado, forte abraço e boa madrugada para vocês. Bora voltar a dormir agora.